Precisamos estar atentos para sermos veículos da paz. Quando a teimosia habita enraizada em nosso coração, ela começa a gerar conflitos desnecessários. Precisamos ficar atentos, porque a teimosia, ela pode gerar divisões, pode ser uma brecha. Precisamos estar atentos. E esse atributo foi que surgiu na vida de Dalila. Dalila era uma mulher teimosa, persistente. Ela teimou no seu interior que ela ia derrubar Sansão. A palavra de hoje não é persistência, não, é teimosia. Persistência é um atributo nobre, mas a teimosia é um vício. É um vício do nosso ego. Ela tentou derrubar Sansão várias vezes. Ela ficou namorando Sansão, ela se entregou para ele. Ela fez o que ela pôde. Se ela pudesse mandar flores para ele, ela mandava. Tem gente que para alcançar o que quer, e assim é dentro do homem. A teimosia, às vezes, está instalada, e muita teimosia, muita, mas muita. E acaba aí gerando divisões. Às vezes, até separações. Ser maleável é inteligente, é sábio. Precisamos tomar cuidado, porque o Espírito do Senhor tem falado sobre a teimosia. A pessoa teimosa, ela faz uma tempestade no meio de uma praia cheia de sol. A pessoa teimosa acaba com uma viagem no começo da viagem. A pessoa turrona teimosa
afasta os familiares, afasta os companheiros, afasta os queridos, está sempre alfinetando. A pessoa teimosa, turrão, tudo que você vai conversar com a pessoa, sempre uma alfinetada sobra para você. Esse é o teimoso. Ele teima em fazer o mal, teima em ser burro. Você sabia que o teimoso é burro? O espírito de inteligência não está na comunicação dele. Está só em outras áreas da vida dele, mas na comunicação não. O teimoso perde oportunidades. Perde grandes amigos. Perde a comunhão da igreja. Ele é teimoso. Ele teima. Ela é teimosa. Ela teima. E assim por diante. E Deus tem nos falado: ajuda meu povo, anuncia as minhas palavras ao meu povo. Cuidado com a teimosia. Ela pode te deixar só. Em meio a muitos, você pode começar a se sentir isolado. Sabe por quê? Por causa da teimosia. O teimoso ou a teimosa não tem sabedoria. Não exercita o jogo de cintura para se comunicar. Não é para fazer pecado não, viu, querido? Jogo de cintura é para se comunicar. Não é para andar nas trevas, não. Se fazer de fraco e dar uma de bobão, ir para o meio da sujeira e tá lá dizendo que está se fazendo de fraco. Não. Isso aí é outro papo. Jogo de cintura para se comunicar é imprescindível. Pensar 10 vezes antes de alfinetar alguém. Não é fácil, mas é possível. Vamos estar atentos. Vamos aprender a sermos
maleáveis para responder, não turrão chucro. Tem gente que vive dentro de casa que paga um preço que só Deus. E a pessoa pensa, meu Deus, casei errado. Casei errado, a pessoa pensa, por causa dessas coisas. Porque a teimosa não larga esse vício maligno. Mas quando a pessoa abandona esse vício, quando a pessoa começa a humilhar o coração perante Deus, grandes vitórias começam a despontar. Grandes vitórias começam a chegar. As pessoas pensam, casei errado. Não, não é esse o caso. Não é esse o caso. É a comunicação mesmo. É que o outro ou a outra não quer largar o vício que aprendeu com o vovô, com vovó, com o papai ou com a mamãe, de ser teimoso que nem um jegue cru, que quando empaca, só desempaca depois de um mês, 2 meses. Tem gente que fica empacado, irmãos. Empacado dentro de casa. E só quem convive com a pessoa é que sabe o quanto a pessoa anda empacado. A pessoa vive dentro de casa. Só atrapalha na comunicação. Na comunicação. Às vezes até ajuda em outras coisas. Às vezes até sustenta o lar. Estou me referindo à comunicação, ao espírito da pessoa. Espero que você entenda isso. Deus está falando com as pessoas. Deus está libertando vidas através da sua santa palavra, através do culto. Largar a teimosia é um ato de coragem. É um ato de sabedoria. Para aqueles que alfinetam os demais da sua casa, eu quero dar um recado para você. Pare com essa prática e você verá que grandes vitórias que já estavam preparadas para você começaram a chegar rapidamente. Mas não faça isso por troca. Faça isso por sabedoria de Deus. Ninguém gosta de conversar com burro chucro ou burra chucra. Ninguém gosta de pôr dentro do carro
uma jumenta com um casco grosso. Ninguém gosta de ir na padaria junto com esse tipo de comunicação. Entende? Por isso que Deus nos ensina a humilhar o nosso coração, a tomar cuidado com os alfinetes que temos guardados no bolso. Quem toma alfinetada é que sabe o que eu estou falando aqui. Orem pelo nosso canal do YouTube, porque tem alcançado pessoas, tem alcançado vidas que pessoalmente não aguentariam estar olhando nos meus olhos para mim pregar esse tipo de coisa. A pessoa iria falar: ih, Deus mostrou para ele, ih, Deus revelou. Revelou sim, revelou. Se Deus não revelasse, eu não estaria falando isso. Eu louvo a Deus por esse canal de comunicação no YouTube. Eu agradeço imensamente ao Senhor, ao Espírito Santo, por esse canal, para poder divulgar as libertações de Deus para as nações, para as almas, para melhorar a vida daqueles que temem ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Se a palavra mexeu com seu estômago, é simples. É só pensar: e Deus mostrou minha vida para ele. É só pensar assim. A questão não é ele, eu, o pastor que estou pregando. A questão é que Deus está vendo isso em você e quer lhe ajudar. Entende? O burro chucro até isso não consegue entender. Você tem que quase que bater com a tábua de carne nele. Entendeu? Porque ele vive na carne, ele pensa na carne. Ele adota medidas pela carne. Tudo para ele é estratégico, é carne, 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 carne. Ele tem que esperar o Espírito falar. O Espírito falar. O Espírito do Senhor. Que Deus aumente a paciência de cada um de nós. Que Deus nos conceda sabedoria para quando tomarmos as alfinetadas, a gente não dá o troco na mesa de um jantar, na mesa de um café ou num passeio, que aquilo vira um pandemônio que acaba a viagem no começo. Vocês já viram isso? Já viram isso? Tem uma estatística no Brasil que o índice de divórcios após os 65 anos, após os 70, o índice de divórcio é quase que 10 vezes maior. Sabe por quê? Porque o idoso ou a pessoa que passa por isso, né? Que agora tem uma estabilidade, agora já
já tem uma aposentadoria ou já tem um recurso. A pessoa tomou tanto alfinete na vida, que quer morrer sozinho, entende? Do que morrer com um casco na cadeira do lado. Ou nós mudamos, queridos, ou nós mudamos, ou a gente vai pagar um preço. Porque a duplicata chega com o tempo. Entende? Eu não sei se você entende, mas você vai entender um dia. Nosso conselho da parte de Deus é: humilha teu coração. Humilha. Caprichado, entendeu? Caprichado. Capricha, querido. E as vitórias virão. As vitórias chegarão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.